Bom, gente, boa noite. Nós estamos aqui para fazer uma gravação especial para o nosso grupo de divulgação espírita Emil Dario Flamac. Devido às atividades da pandemia, que nós estamos vivenciando aí, nós não poderíamos deixar de fazer o trabalho. Mas, mesmo à distância, nós estamos cumprindo a nossa tarefa, esperando que os nossos benfeitores aqui presentes e os que também colaboram com o trabalho do Dario Flamac possam estar aqui presentes, nunca esquecendo os nossos colaboradores da terra, que é a nossa irmã Joana, a nossa irmã Cláudia, a nossa irmã Edenir. E nós aqui particularmente estamos tentando dar continuidade ao nosso trabalho. Então nós hoje nós teríamos esse tema presencial lá no endereço Rua Manuel Rezendes 259, Guilherme da Silveira, mas devido aos acontecimentos nós vamos fazer via internet. E o tema é: morrer não é desencarnar. Com a doutrina espírita, nós vamos entender que nascimento é o espírito se revestir de corpo físico, o que chamamos de reencarnação. Morrer é a libertação do espírito do corpo físico, o que chamamos de desencarnação. Mas ao contrário do nascimento, esta libertação, em algumas ocasiões, não se dá no momento da morte do corpo físico, ou seja, morremos e continuamos presos ao corpo físico. O que é que acontece? Nós vamos entender o que é que acontece. Como isto acontece? Como nós encarnados criamos dificuldades para a desencarnação de nossos entes queridos? Como agem os benfeitores espirituais em auxílio à nossa desencarnação? Essa é algumas questões que nós vamos tentar explicar nesse pequeno trabalho de hoje. Iniciamos por que acontece isto. Por total desconhecimento da vida após a morte, como o Espiritismo nos mostra, pelo nosso apego excessivo aos bens materiais, pelo nosso grau de brutalidade, de maldade e de violência. Esse é alguns dos motivos porque nós morremos e continuamos ainda presos ao corpo físico. Na questão 165 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? E os espíritos respondem: influência muito grande, pois que o espírito já antecipadamente compreenderá sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Então nós já sabemos que a doutrina espírita, ela nos auxilia e muito, para quando nós chegarmos do outro lado da vida, nós já temos essa consciência do que vai nos acontecer. Mas isso não é o essencial. Não é isso que nós vamos ter uma libertação tranquila. O que vai nos levar a uma libertação tranquila é a questão da prática do bem e da nossa consciência tranquila. Nós não temos paz melhor, nós não temos felicidade maior, estejamos encarnados ou desencarnados, se nós não tivermos a nossa consciência tranquila. A consciência tranquila é travesseiro consolador para todos nós. E como isso acontece? Então nós vamos trazer aqui como é que isso acontece, como é que nós desencarnamos e continuamos presos ao corpo físico.
Para que nós possamos entender esses princípios, nós temos que entender quem nós somos. E no livro dos Espíritos, nós já começamos a entender que nós somos 3 partes essenciais: espírito, que é o ser imortal, imaterial e inteligente; o perispírito, que é o princípio intermediário; e o corpo material. Isso nós vamos encontrar na questão 125 do livro dos Espíritos. 135, né? Então, nós somos esse quadro aqui, essas 3 partes: espírito, perispírito e corpo físico. Ao desencarnar, ou seja, ao nós morrermos, nós abandonamos o corpo físico. Ficamos naquele período, ao qual, naqueles primeiros momentos da desencarnação, nós ficamos ligados ao corpo físico com o nosso perispírito por um cordão fluídico, que nós chamamos, de cordão de prata. Então, enquanto esse cordão estiver ligado com o corpo físico, nós estamos tendo as sensações da matéria física. É o rompimento desse cordão que vai fazer a nossa definitiva desencarnação do corpo físico. Então, esses esclarecimentos preliminares, para que nós possamos entender como se opera a separação da alma e do corpo. Isso foi a questão que Allan Kardec fez aos espíritos na questão 155. E eles respondem: rompidos os laços que o retinham, eles se desprendem. Aí continua na mesma questão: a separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? E os espíritos respondem: não, a alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo, a que se restitua subitamente à liberdade. O espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendia. Então, esse rompimento não se dá automaticamente, ou naquele momento. Existe um processo de libertação, que nós chamamos, passando pelo aquele momento de perturbação pós-morte. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Outra questão de Allan Kardec. E eles respondem: imediatamente não. É bem o termo, a alma passa por algum tempo de estado de perturbação. Então, nós já sabemos que existe esse processo. O tempo ao qual nós passamos por essa perturbação varia de cada um de nós. Depende do nosso conhecimento, primeiro, como nós já vimos aqui, e também da nossa condição de espírito. Nós nos preparamos aqui na Terra para que nós podemos ter uma chegada saudável do outro lado da vida? Qual foi o que nós plantamos aqui? As nossas condições, o nosso dia a dia, com o que nós praticamos, com o que nós falamos, com o que nós pensamos, com o que nós sentimos, vai estar relacionado ao tamanho da perturbação que eu serei recebido do outro lado da vida, e a durabilidade que eu vou ainda estar preso aos meus restos mortais. Para esse fato, nós temos as informações que chegam do mundo espiritual através do Pentateuco de Allan Kardec e das obras subsidiárias, especialmente do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, aonde ele vai nos faz materializar essas atividades. E no livro que ele mais expressa isso é uma de suas obras, Obreiros da Vida Eterna, aonde André Luiz vem acompanhar a desencarnação de 5 pessoas que se encontram em fase de partir para o outro lado da vida. Então, nesse livro Obreiros da Vida Eterna, ele narra as 5 atividades
que vai se dar com relação à desencarnação. E quando nós vamos estudar o livro, nós vamos ver que cada um dá um tipo de dificuldade. Cada uma desencarnação é um trabalho específico para os benfeitores. Tem desde aquele que nós mesmos facilitamos essa desencarnação e essas atividades, aqueles dos mais difíceis possíveis. E o que é que nos causa isso? O André Luiz vai nos trazer dentro desse livro. Nessa primeira imagem, é uma senhora que não criou obstáculo nenhum para os benfeitores. Ao ela desencarnar, quase que instantaneamente ela já tinha consciência das atividades espirituais. Ela própria conseguiu se desvencilhar dos despojos físicos, mas nós vamos encontrar muitas atividades, muitas dificuldades que nós provocamos para os benfeitores nossos. Esse aqui é o segundo caso do livro, aonde André Luiz vai acompanhar a desencarnação de um médium espírita. Esse cidadão, na vida física, era um médium, trabalhador da casa espírita. Mas mesmo assim, o desligamento dele se deu com alguns obstáculos. Obstáculos não só dele, mas também dos familiares encarnados. Que nós vamos compreendendo que o nosso comportamento diante de um velório também contribui positivamente ou negativamente para o desvencilhamento, para a gente se desvencilhar dos despojos. Esse caso específico aqui, os benfeitores, junto com André Luiz, acompanharam a desencarnação durante a noite. Eles auxiliaram a mãe desencarnada, a mãe desencarnada, que é essa que está aqui abraçando ele no vídeo, e ele ficou ali preso aos restos mortais, mesmo com o auxílio dos benfeitores. A noite inteira, o velório, aquelas pessoas que iam lá prestar a última homenagem, como nós fazemos, o que nós falamos, o que nós pensamos, as nossas ações naquele momento contribuem para um desenlace sadio ou dificultoso. Então, só depois de 24 horas, após 24 horas, é que eles fizeram o desligamento total. Aí ele já não passou a ter mais a ligação com o corpo físico, ou seja, aí ele desencarnou. Até então ele estava morto encarnado. Porque a verdadeira desencarnação só se dá quando nós rompemos o cordão fluido. Aqui está bem apagado, mas dá para a gente ver que tem lá o corpo, lá no caixão, e ele aqui está meio desequilibrado, e esse fio. Esses espíritos, eles têm essa função de vir aqui auxiliar-nos para nos desvencilharmos disso. Assim como nós, ao renascermos, nós temos os nossos grupos médicos, auxiliares, que fazem o rompimento do cordão fluídico não é fluido, umbilical, que nos liga à nossa mãe. Nós temos os nossos especialistas no campo da terra. No campo do espírito existem grupos especializados para que possam fazer essas atividades. Então, desencarnou alguém, se ele tiver um auxílio espiritual, são designados espíritos que já têm essa capacidade de trabalhar nesse trabalho de fazer o desligamento do corpo físico. O André Luiz, nesse livro, entre Obreiros da Vida Eterna, ele veio acompanhando um grupo de trabalhadores desse, né? Aqui, depois que ele fez aquele desligamento daquele companheiro nosso, ele também acompanhou até o sepultamento. Ele foi até o cemitério. Então, no próprio livro, na obra, ele conta todas as atividades que nós vamos encontrar. Se a gente pudesse ir sepultar os nossos e ver o ambiente espiritual, André Luiz narra. Nesse caso aqui, ele narra o que ele viu lá.
o ambiente, a esfera espiritual, os habitantes. Quem eram os habitantes? Aquelas criaturas que desencarnaram, e tinha muitos lá ainda presos aos despojos, que é o caso dessa jovem aqui. André Luiz, depois do sepultamento, ele vai, ouve alguns gemidos, e ele vai nessa direção enquanto essa moça em desespero. Essa moça desencarnou jovem, e ela não admitia, ela não queria, ela se combatia, ela não aceitava a morte, e ela estava num tremendo desespero. Mas dá para a gente ver aqui que a surpresa do André Luiz é que ela estava sentada no túmulo, espiritualmente falando, ela está aí, é espírito, e o cordão fluídico está ligado lá ao túmulo. Então o corpo espiritual dela ainda estava ligado ao corpo físico, aos despojos. Ela estava sentindo as sensações da decomposição do corpo, em desespero total. Alguém pode dizer, mas não tinha nenhum mensageiro espiritual? Tinha. O André Luiz chega ele com pouca bagagem desses auxílios. O primeiro impulso dele foi auxiliá-la, foi socorrê-la, foi tentar querer romper o cordão, a bem dizer. Aí os benfeitores que chegam, aqui ó, isso aqui é o André Luiz, e um benfeitor que fica ali no cemitério, vai esclarecer o André. Não, ela está aí, mas ela já está sendo tratada. Esse aqui é o tratamento dela, porque se ela se desvencilhar daqui, ela correrá para o ambiente da casa e vai levar transtornos para o pai e para a criancinha que ela morreu num parto. Então ela estava ali para que ela pudesse se equilibrar, para que o Deus benfeitor conseguisse libertá-la. Esse cordão fluídico era como que se fosse uma corrente aprendendo ela ali. Mas o André não viu só esse, ele narra outro caso, esse aqui também, outro senhor, que ao ele estar lá, foi sepultado, está sentado de cócas em cima do túmulo. E o cordão fluídicozinho está lá, preso ao corpo. O benfeitor fala, olha, ele está preso aqui, porque ele era pegado demais aos bens materiais. Se nós libertarmos ele aqui, ele vai desequilibrar a família que está em processo de repartição dos bens. Ele estava tão desequilibrado, ele era tão apegado aos bens materiais que ele ia causar desequilíbrio na família. Então ele também estava sobre o amparo dos benfeitores. Nós já sabemos que desencarnar, morrer não é desencarnar. Nós temos que nos preparar para isso, né? Para que a gente possa chegar lá, pelo menos a gente conseguir se libertar do nosso involucro. Aquilo ali já não tem mais utilidade nenhuma para nós. E a doutrina espírita em si, ela tem essa responsabilidade ou essa missão de vir nos esclarecer, de vir trazer esses esclarecimentos para que nós possamos, ao passar por esse processo, que todos nós passaremos, nós que estamos aqui encarnados, um dia vamos nos deparar com essa realidade de nos libertar do corpo físico, que nós estejamos mais capacitados para isso, que nós não causemos tanta dificuldade aos nossos benfeitores para essa nossa libertação. Esse era o estudo que nós poderíamos trazer hoje, né? Espero que nós vamos levar conhecimento para as pessoas que vão assistir. Deixar um abraço para todos os nossos companheiros do nosso grupo espírita da Ariufambach, e que esse trabalho é dirigido para que possa ser exposto nas redes sociais para aquelas pessoas que lá frequentavam. Um abraço a todos, uma boa noite e até a próxima oportunidade.